Sim, companheiros, na verdade esta informação está a ser mal interpretada e muito mal digerida por parte de muitos, porque até o momento não houve da parte do Ministério do Interior qualquer nota que cite o cancelamento do curso. O que houve foi uma suspensão temporária, não obstante por um tempo indeterminado, porque não se sabe quanto tempo levarão as investigações das possíveis irregularidades, porque houve denúncias. Havendo denúncias, o procedimento normal é suspender. Em qualquer esfera da vida, não funciona simplesmente assim nas normas jurídicas. Até mesmo nas normas naturais, quando alguma coisa está a caminhar do jeito anormal, quando se nota que há alguma coisa irregular num determinado percurso, o mais adequado é colocar uma pausa para verificar se de facto há alguma irregularidade, para não criar problemas maiores. Após verificar se de facto se comprovar a irregularidade, aí se decide se vai se cancelar ou não este percurso. E é isso que possivelmente irá acontecer. Tão logo se constate as possíveis irregularidades, se forem comprovadas, o Ministério vai decidir se vai cancelar ou não este curso. Porém, para que compreendas ainda melhor, eu vou dar aqui a minha opinião particular deste caso e para tal focar-me-ei primeiramente no curso e depois na pessoa do Sr. Manuel Homem, o Ministro do Interior. Esta decisão que foi tomada pelo Ministério do Interior não tem como intento prejudicar os jovens, tal como muitos estão a alegar. Pelo contrário, se fizermos um juízo profundo de valores, perceberemos que acaba beneficiando mais do que prejudicando, porque afinal todos têm o direito à igualdade de oportunidades. Portanto, eles não podem ficar aí fazendo as coisas de forma clandestina, beneficiando os filhos e sobrinhos. E como fica aquele cidadão que não tem ninguém por dentro? Aquele que nem mesmo tem dinheiro para pagar uma vaga? Como fica? Será que perde a esperança de ter uma vaga ou um lugar neste ministério? É daí que nós devemos avaliar a situação. E como todos nós sabemos, ou então pelo menos a maioria sabe, que é normativo que a admissão neste tipo de ministério é por meio de um concurso tornado público. É claro também que a coisa no país sempre foi estragada, né? Nunca vimos, tampouco ouvimos falar de um concurso neste ministério. Porém, se houver alguma chance ou possibilidade de se mudar este tipo de paradigma, então a ideia é louvável. Simplesmente devemos dizer sim, parabéns ao Ministro do Interior, parabéns ao Sr. Manuel Homem pela medida, porque é uma tentativa de mudança, é louvável, porque se for tal como se especula, é uma série de irregularidades. Vai o facto de que muitos começaram a entrar simplesmente já no final do curso, para além da questão de que muitos tiveram que pagar para entrar, o que já não é discutível, e muitas outras irregularidades. Na verdade, se formos ao cerne da questão, perceberemos que todos que estão neste curso estão de forma ilegal. Absolutamente todos, pois que ninguém teve que passar por um mecanismo seletivo meritocrático para se chegar ao curso. Alguns tiveram que corromper, outros tiveram que usar o jogo de influências, outros por nepotismo e tantas outras questões. Então, se tivéssemos que colocar algumas questões ao Ministro do Interior, seriam: se não houve concurso público, qual seria o mecanismo de seleção, senão um mecanismo de nepotismo, corrupção e jogo de influência? Por acaso tem alguma outra forma justa de seleção em ambiente público, senão a exposição justa de todos os interessados a um concurso igualitário? Onde está o erro dos candidatos? O que eles deviam fazer? Que mecanismo eles deviam percorrer para chegar ou ter uma vaga neste ministério diante desta situação? Será que o erro foi mesmo dos candidatos ou foi de quem anunciou de forma clandestina este processo de recrutamento? Por que o próprio Ministério do Interior não divulgou este concurso em meios públicos, tornando-o visível e acessível a todo cidadão nacional, evitando neste caso esse todo tipo de constrangimento? É por causa de todas essas questões e muitas outras que eu levanto a possibilidade de tudo isso não passar de um mero teatro da parte do Ministro do Interior para ganhar a confiança dos jovens e posteriormente, é claro, ser um candidato à presidência da República em 2027.
mas sobre isso eu já vou falar quando chegar à parte do próprio Ministro do Interior. Por outro lado, e ainda o mais triste de se dizer, pelo país que nós temos e conhecemos, a essa hora os filhos dos chefes estão sentados, totalmente descansados, simplesmente assistindo este teatro do Ministério do Interior, porque no fundo eles já sabem como é que isso vai terminar. Vai terminar com eles dentro e aqueles que são desfavorecidos fora. Porque é isso que o Ministério pode chegar de fazer, retirar aqueles que são mais frágeis, o ponto fraco, né? E deixar aqueles que são filhos dos chefes, como que não cometeram irregularidades, ou então todos serem retirados e depois começarem a inserir os filhos dos chefes novamente um por um. É isso que pode acontecer. Enfim, relativamente ao ministro Manuel Lomé, todos nós vimos a exposição do presidente da República, João Lourenço, a quando ao Congresso do MPLA, ele deixou claro a possibilidade do futuro presidente do MPLA ser um jovem. Ele mesmo levantou esta possibilidade clara e em bom tom, que se dará aos jovens do partido MPLA a oportunidade de concorrerem à presidência da República de Angola. É claro que todos desconfiamos pela subida repentina e totalmente inexplicável de Manuel Lomé ao cargo de ministro do Interior. Daí que muitos alegam e anexam a este facto a possibilidade dele ser este jovem de quem João Lourenço falava. Ao tanto que dias depois deste congresso, João Lourenço ausentou-se do país e nesta ausência de João Lourenço, onde o camarada Manuel Lomé ficou, convocou uma marcha a nível nacional para apoiar o camarada João Lourenço e nem se sabia se este apoio se devia absolutamente a quê. Até este momento não entendemos qual foi o motivo deste apoio. Uma vez que João Lourenço não se encontrava em estado de doença, não se encontrava em estado de perseguição ou qualquer outro estado que precisaria ou que precisava de apoio dos seus militantes. Foi uma ação que até o momento ficou sem ser compreendida por parte de todos os angolanos. Bom, seja o que for, é quase que um facto de que o ministro do Interior Manuel Lomé lutar contra a corrupção ou contra o nepotismo é quase que morder no seu próprio braço. Isso é um facto do qual nós não devemos nem podemos fugir. Contudo, eu levantaria aqui duas soluções para este problema. A linha A, que sejam identificados e responsabilizados criminalmente as entidades que abriram um processo de admissão ao Ministério do Interior sem a existência de um concurso público. Essas pessoas têm que ser localizadas, apresentadas publicamente e responsabilizadas. A linha B, partindo do pressuposto de que não houve qualquer concurso público, violando assim o princípio da igualdade de oportunidade para todos os cidadãos, anula-se este curso. Abre-se um novo concurso, dando assim a oportunidade a todos os angolanos de concorrerem e aqueles que forem admitidos vão ao curso. Porém, antes deste concurso, que se cadastre todos esses que já participaram do curso e praticamente finalizaram, apesar de que serão expostos novamente a exames de admissão e tudo mais, mas aqueles que foram admitidos ou que forem admitidos não irem novamente ao curso, simplesmente vai aguardar o momento da chamada para receber ou então sequenciar com o procedimento. Será submetido à formação ou então ao curso simplesmente aquele que anteriormente não havia participado deste curso que está a ser anulado, que vai ser cancelado.